E aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de resolução de problemas do LeetCode. Deixa eu tentar explicar rápido, porque a explicação tá longa, né? Eu já gravei o vídeo com a explicação e com a resolução antes de explicar aqui o problema. O problema do concurso aí desse fim de semana, do campeonato desse fim de semana, 3212, contar submatrizes igual, com frequência igual de x e y, tá? O que acontece, pessoal? Ele dá um grid, né, no formato de array de arrays. O grid pode ter x, y e pontos, e a gente precisa trazer ou devolver o número de submatrizes válidas, e para uma submatriz ser válida tem três condições, né? O número de x e y tem que ser igual e tem que ter pelo menos um x, ou seja, matriz que só tem ponto não vale. Ah, e uma outra condição que é super importante, que foi o que me afundou lá na hora do campeonato, né? A matriz tem que começar do 0, 0, né? Tem que começar do canto superior esquerdo obrigatoriamente. Você não pode tentar montar uma matriz, sei lá, que começa aqui do meio. E aí também eu critico muitos exemplos aqui que ele dá, cara, porque não, enfim, eu acho que esses exemplos não ajudam a esclarecer eventuais pegadinhas, aí vira um campeonato de pegadinha, né? Mas já vamos então olhar aí como é que a gente aborda esse problema e como é que a gente implementa ele. Bem, pessoal, trouxe aqui um exemplo, né, desse array aqui de quatro colunas, com esses x, esses y, esses pontos aqui. E aí vocês vão, duvido que alguém tenha visto, mas a gente já resolveu um problema muito parecido anteriormente, que tinha a ver realmente com o histograma, né? E aí, pessoal, qual é a pegada aqui, né? É a gente contar quantos x e quantos y tem até determinada posição daquela linha. Então, imagina assim, né? Na primeira linha aqui, na coluna 0 eu tenho um x e 0 y. Na coluna 1 eu tenho um x e um y. Na coluna 3, na coluna 2, né? Eu já encontrei duas vezes o x, uma vez o y. E na coluna 3, eu já encontrei três vezes o x e um y. E toda vez que essa quantidade de x e y se igualarem, é sinal de que a gente tem um subarray válido. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem um x e um y, quer dizer que esse subarray aqui, que tem esses dois caras, é um subarray válido. Tá? Vou trazer aqui como a gente pode trabalhar, né, com essa estrutura de dados. Então, eu simplesmente fiz exatamente essa contagem aqui que a gente acabou de fazer na mão, né? Ó, x e y, aqui achei um x, 0 y, um x e um y, 2x, um y, 3x e um y. Beleza, se é um problema de uma linha, tá tranquilo, tá resolvido. O problema é que é um problema de mais de uma linha, né? São várias linhas. E aí, pessoal, o raciocínio é parecido, né? A gente precisa continuar contando a quantidade de x e y naquela linha, mas somar com o resultado da linha anterior, tá? Então, aqui, eu simplesmente copiei os resultados de cima, e aí vou começar a aplicar o algoritmo aqui para a linha de baixo, tá? Então, olhando ali a coluna 0 da segunda linha, é um ponto. Então, aqui, 0x, 0y. Vamos para a segunda coluna, também é um ponto. Então, está lá, mais 0x, mais 0y. E aqui, na coluna 2, nessa segunda linha, a gente achou uma vez o y. Então, a gente copia os 2x daqui de cima, copia os 2x daqui de cima, e temos 0x, copia um y daqui de cima e vamos botar quantos y a gente achou nessa linha até agora. Um y. Então aqui a gente tem um total de 2 y. Repara, pessoal, se a gente faz aqui uma submatriz, né, onde engloba aqui essa linha 1, essa primeira linha, essa segunda linha e vai até a coluna 2, a gente tem exatamente essa contagem de x, de x e essa contagem de y, 2x e 2y. Eu não vou rabiscar aqui, porque senão vai estragar o meu Ctrl Z aqui, que já está na agulha aqui, para não ficar escrevendo isso na hora. Então, por último aqui, a gente já copiou o 3 e 1 da linha de cima, e agora a gente simplesmente vai contabilizar o x e o y que a gente achou nessa linha até então. Então, a gente agora aqui tem 1 mais 2 y. Veja, 2 y aqui, 1 y aqui em cima. E aí, pessoal, na última linha, a gente vai repetir o mesmo raciocínio, copiando os resultados da linha anterior. Esse 1 aqui, opa, esse 1 aqui, esse 1 mais 0, esse 0 aqui é o 0 mais 0, e assim vai até que esse 3 daqui, esse 1 mais 2, esse 3 daqui, esse 3 mais 0. E vamos repetir o raciocínio. Achamos um x e não achamos y. Não achamos nem x, nem achamos y. Esse 1 é o 1 da linha de cima, mais o 1 que está aqui desse lado, por causa desse x que a gente achou.
Repete aqui para x e y, a gente acabou de achar um y, né? Então virou 2 mais 1 do y que a gente acabou de achar. E finalmente 3 mais o 2 aqui, que são esses 2x que a gente achou, 3 mais 1, e esse 1, esse y que a gente achou. E toda vez que tiver x igual a y, é sinal de que a gente achou uma matriz válida, tá? Então repara, aqui, onde a gente tem 1 e 1, é porque a gente achou essa matriz aqui. Talvez eu perca alguma aqui na hora de olhar, tá? Mas deixa eu ver aqui, ó. 1 e 1 aqui de novo, né? 1 mais 0. Na coluna 2. É porque esse cara aqui também é uma matriz válida. Deixa eu pegar um outro caso aqui, ó. 2 mais 1 e 2 mais 1. Os dois, dá 3, os dois resultados aqui dão 3, né? Porque a gente tem esse cara aqui, ó. 1x, 2x, 3x, 1y, 2y, 3y. Então esse é o algoritmo, né? E de novo, a gente perdeu esse problema lá no campeonato por falta de atenção, por não prestar atenção de que ele queria realmente que simplesmente as matrizes começassem daqui, né? E a partir daí a gente fizesse as submatrizes. Ainda não codei aqui esse problema, mas vou codar aqui ao vivo correções, né? Mas para a gente tentar acompanhar o raciocínio, tá? Como é que eu imagino, pessoal? A gente nem precisa guardar toda 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 a contagem, né? A gente precisa só da linha de cima e da contagem da linha atual, somar os dois e ver que está tudo certo. Então eu vou chamar o x de 0 e o y de 1. Deixa eu dar zoom aqui para a gente enxergar bem esse código. Acho que a gente vai precisar disso aqui. Vou chamar de. Não sei se eu crio uma linha para o x e outra para o y. Vou criar uma linha para o x e outra para o y. Acho que fica mais fácil, né? Então, esse cara aqui é 0 vezes len de grid de 0 e 0 vezes len de grid de 0. Se eu não estou errando nada aqui, eu estou simplesmente criando um arrayzão de largura posições. Deixa eu retornar aqui um valor. Opa, mexendo aqui na janela errada. Mas veja, estou só fazendo aqui um arrayzão, tá? E aí, pessoal, como é que vai ser o nosso algoritmo, né? A gente vai, a gente vai fazer para cada linha, a gente vai fazer aquele histograma da própria linha, né? Então, vou chamar de CX, CY. Então, esse cara aqui, a gente calcula a linha atual. Já estou arrependido de botar em variável diferente. Eu acho que podia botar numa variável só, mas tudo bem, eu acho que assim vai ficar mais legível, tá? Então, simplesmente criei esse cara. Vou botar aqui se grid de, em vez de ir, eu vou usar aqui linha. Se grid de linha 0 for igual a x, vou falar que cx de 0 é igual a 1. Se não, se esse cara for igual a y, vou falar que o cy de 0 é igual a 1. Eu só estou fazendo a contagem ali da primeira coluna. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou pegar a coluna e vou começar da coluna 1, não da coluna 0, for call range de 1 até a largura, né, indo de 1 em 1, e vou falar que o cx dessa coluna é igual ao cx da coluna anterior, mais 0, ou melhor, 1, se o grid dessa linha e coluna for igual a x, senão vai ser 0. E o mesmo raciocínio aqui para o CY. Tá? Então, basicamente, eu estou fazendo aquela contagem antes de olhar a linha de cima. E aí, finalmente, eu vou olhar agora as linhas de cima e vou fazer a linha de cima e vou fazer a soma. Então, eu já vou fazer a soma aqui por cima desse x e y, tá? Então, vou botar aqui. Já posso usar esse mesmo for, né? Então, aqui, vou falar que o x de coluna mais igual ao cx da coluna, mas faltou a 0, né? Faltou a 0.
Tá, o que eu quero dizer? É que aqui eu estou fazendo um loop partindo de um, né? Então só preciso tomar cuidado de não esquecer de fazer essa soma aqui da primeira coluna. Então, x de zero é igual a cx de zero mais igual a x de zero, cx de zero, né? E y de zero também mais igual a cy de zero, cy de zero. Isso tudo porque eu estou pulando essa primeira coluna, e aí aqui dentro eu também preciso fazer a mesma coisa com esses col, né? Então, x de col mais igual a cx de col, y de col mais igual a cy de col. E aqui mesmo, pessoal, eu já posso verificar se esses valores são iguais, incrementar a nossa resposta, né? Se estiver errado aqui, eu vou ter que parar esse vídeo e regravar. Mas lembra, a gente vai ter que retornar a contagem de, de vezes em que x é igual a y, né? Numa determinada coordenada. Então, aqui, se x de zero é igual a y de zero, a gente vai pegar aqui na sequência, vai somar 1, e aqui é a mesma coisa. Se x de col for igual a y de col, Ensor mais igual a 1, e aqui no final de tudo, a gente vai retornar o Ensor. Vamos ver se está certo antes de eu tentar parar e explicar o código do início ao fim. Tá, deu certo aqui, errado aqui, porque a gente esqueceu de ver uma condição, né? Ele fala que tem que ter pelo menos um x, e aqui tem um test case onde só tem ponto, né? Então, aqui a gente precisa falar se x de zero end x igual a y, e aqui a mesma coisa. Se x de zero end x de col de de col. Isso aqui eu estou verificando se tem pelo menos um x, né? Rodando aqui, vamos ver se esse negócio está rodando num tempo bom. Também pode ser que meu raciocínio esteja errado, né? Eu não olhei o fórum. Cara, resposta errada. O que esperava resposta um. Engraçado, né? Engraçado. Por que que não teve, pessoal? Não devo estar testando a última passada? Ou não devo estar indo até a última passada? Que aqui, ó, tá igual, né? Era para ter achado esse cara. Era para ter achado esse cara. Para cada linha, é, é como se não tivesse testado o último cara. Eu vou fazer o seguinte aqui. É educativo aqui esse erro. Eu acho que você vai conseguir sair dele rápido, tá? Mas eu vou imprimir aqui a linha, vou imprimir a coluna para ver aqui o que a gente está comparando, tá? A lógica do histograma está certa, alguma coisa ali na hora de comparar que não casou. Veja aqui, né? Linha zero, coluna um, linha zero, coluna 2. Repara que eu nunca comparo a coluna zero, né? Então já tem. Porque eu também não imprimi, né? Que é essa comparação aqui. Então, deixa eu só imprimir aqui, né? É, Só para ver se a gente não está perdendo nada. Linha zero, linha zero, coluna um, linha um, coluna zero, 1, 1. Teoricamente, eu faço as 4 comparações, mas eu não achei esse cara, né? Então, vou apelar aqui e vou mostrar o X e o Y, o X e o Y, para estar aqui, né? Ou um, qual um, isso aqui dá para achar esse cara. Ó, ó o erro, né? É, Isso aqui não quer dizer que tenha pelo menos um X, né? Eu deveria botar aqui se soma de X, tá? É isso. A minha verificação para ver se tinha pelo menos um X estava errado. Eu nem precisa de soma de X, né? Eu posso pegar aqui max de X, alguma coisa assim, ou melhor ainda, ter um flag, né? Raiz X aqui é igual a false, e aí toda vez que eu achar um X, eu seto esse cara para true. Eu vou fazer o seguinte, aqui é o x0, né? If x0, opa, raiz x igual a true, e aqui, pessoal, nem precisa disso aqui, né? É só olhar
eu estou olhando o cara errado. Esquece esse rex, esquece esse rex aqui. Na verdade, o que eu preciso fazer é se o x de call não está zerado. Bem, pelo menos eu acho que é isso que eu preciso fazer, né? Tá, é isso. E foi um erro educativo aqui. Não vou regravar esse vídeo por conta desse erro, não, a menos que não passe aqui pelo tempo. Tá bom? Passou batendo 75% do pessoal que resolveu esse problema, né? Eu achei engraçado que tem grandes blocos aqui, né? De memória. De runtime, sei lá. Não sei cadê o gráfico aqui do runtime. Queria ver, não sei se é porque não tem gente o suficiente, né, que submeteu, sei lá o que está acontecendo aqui. Mas de memória eu acho que a gente fez bonito, né? A gente usou pouquíssima memória. Vamos testar esse análise complexity aqui. Ele está falando que é um O de n ao quadrado vezes m. O de n ao quadrado vezes m. Tá, então peraí, vamos com calma, né? Primeiro vamos explicar o código, e a gente não explicou o código de ponta a ponta, tá? De novo, pessoal, lembra que isso aqui foi baseado naquele histograma lá que a gente viu no whiteboard. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente simplesmente fez um loop que passa linha a linha, né? E aí a variável x e y, aquela variável x, y maiúscula que a gente fez, é o cara que tem a conta consolidada, né? Tem o resultado, por exemplo, vamos dizer que a gente está aqui nessa linha número 2, né? Ou nessa segunda linha. É o cara que vai ter essa conta mais essa conta, tá? E quando chegar na linha 3, o x e o y é o cara que vai ter essa conta aqui toda mais a conta dessa linha, tá? Então é isso que a gente tem no x e no y. O que a gente tem no cx e no cy? No cx e no cy, a gente tem só a conta da linha atual. Então, enquanto no x e no y a gente copiava aqui o valor da linha anterior, no cx e no cy a gente vai calculando os valores para a contagem da linha atual, tá? Então, beleza. Dito isso, pessoal, o que a gente fez aqui? Ó? Inicializou o x e o y como arrays, né? Da mesma largura do gridzão, só que com tudo como zero. E aí, para cada linha do grid, a gente, né, inicializa o CX e o CY, lembrando que esse é o cara que vai ter só a contagem da linha atual. A gente, né, conta o primeiro elemento aqui, se tiver, a gente conta como 1. Por quê? Porque na hora da gente fazer a contagem do CX e do CY aqui, a gente sempre vai olhar a coluna anterior, né? Por isso que a gente não começa da coluna zero. A coluna zero, a gente inicializa aqui na grosseria, vê se é X, né? Bota 1 aqui na primeira coluna, se for Y, bota na primeira coluna, e aí sempre soma aqui. Se tiver X, soma 1 mais o valor da coluna anterior, se não tiver, soma 0 mais o valor da coluna anterior para o X, né? Para o Y, é o mesmo raciocínio. E aí, a gente já aproveitou aqui esse loop para atualizar o cara que vai ter a soma de todo mundo, né? Que era o X e o Y. E aqui é a mesma coisa, a gente já aproveita que a gente inicializa aqui o CX e o CY na primeira coluna e também atualiza o X e o Y na primeira coluna. Pessoal, aqui essa grosseria de fazer tudo com zero é só porque a gente sempre olha a coluna anterior. Então, assim, a coluna zero não teria uma coluna menos um para olhar, né? Tem que tomar até cuidado, porque no Python, se você bota um menos um, você vai olhar a última coluna do array. E aí, para finalizar aqui, pessoal, lembra que o problema pede duas condições, né? Uma condição é que tenha a mesma frequência de x e y e que tenha pelo menos um x. Como é que a gente está fazendo isso? Tem pelo menos um x e tem a mesma frequência de x e y. Se tiver, a gente incrementa a resposta em unidade e no final retorna a nossa resposta. Tá? Espero que não tenha confundido mais do que explicado, mas é um problema muito bacana, assim, esse tipo de problema, né? Que tem a ver com histograma. Então, assim, toda vez que a gente vê contagem, matriz, submatriz, pode, pode desconfiar que esses caras estão falando desses problemas de ou histograma, ou talvez seja soma acumulativa, não sei, conforme você quiser encarar isso aí. Né? Agora, sobre aquela complexidade, Cn ao quadrado vezes m. Tá? Aqui, ele não está falando que n é a largura,
e m é a altura, mas vamos imaginar que n seja a altura e m é a largura, e vamos ver se a gente vai chegar na mesma conclusão lá do LeetCode automaticamente, né? A gente está aqui fazendo, primeiro, né, essas inicializações aqui estão proporcionais à largura. Então, aqui vamos dizer que é 2 vezes n, tá? E, na verdade, é proporcional a n, né? Então, seria O de largura. Vou chamar de W, tá? O de W aqui. Depois a gente vê como é que bota mn. Aqui, a gente tem um loop pela altura. Opa, então eu vou chamar de O de H. E aqui, a gente tem um loop pela, pela largura de novo, né? Então, O de W de novo. Por que, que ele fala que é o quadrado? Por que, que ele falou que é o quadrado? A gente está passando por cada linha, por cada coluna, a gente está fazendo somas com os elementos anteriores, a gente não está passando aqui nenhum max, nenhum min, né? Deixa eu olhar aqui de novo o código. O cx0 está inicializando aqui, beleza, um array de novo de tamanho proporcional à largura, está fazendo aqui uma inicialização, né, que é constante, está fazendo uma comparação constante, está fazendo aqui esse loop, né, proporcional à largura, fazendo aqui uma conta constante, cara, outra conta constante. Eu, sinceramente, não concordo com aquele O de m ao quadrado vezes n, né? Se você quiser falar de largura e altura, diria que a gente está fazendo um O de largura vezes altura, m vezes n, w vezes h, e de espaço adicional, a gente está fazendo algo proporcional à largura, né? Se a gente quiser chamar n do número de células disso aqui, a gente está rodando aqui um algoritmo O de n, o espaço adicional também proporcional a de n. Pô, espero sinceramente não estar falando aqui uma barbaridade, né? Passar vergonha aí depois, mas, enfim, eu não concordei com essa complexidade aqui que ele deu automaticamente não, tá? E aí, pessoal, o vídeo está longo, mas se você gostou, deixa aí seu like, acompanha a gente, deixa seu comentário, enfim. Se você também não concordou com a análise da complexidade, não esqueça de comentar aí no vídeo, beleza? Por hoje tá bom, vamos nessa, até o próximo grande abraço.